Fala aí galera do sétimo ano, tudo beleza com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai dar sequência no conteúdo, pessoal, fazer a correção, das páginas 400 e 401. Acabando a correção, vamos começar a falar da quarta unidade, a última unidade da apostila, para a gente finalizar bem o ano aí. Então falta pouquinho, pessoal, só falta uma unidade, corrigir a terceira e fazer mais uma unidade. A gente acaba o ano na parte de geografia aqui, E vamos fazer as revisões, obviamente, Então vai sobrar um tempo para a gente fazer uns plantões diferenciados aí, Umas aulas diferenciadas, Para a gente conseguir revisar o que a gente viu em 2020, Bom, pessoal, vamos lá então, peguem a apostila de vocês, abram aí na página 400, tá? Vou fazer a correção então. Então ficou assim, pessoal. Página 400, atividades, correção. Questão número 1. Sobre o transporte aquaviário, complete a frase a seguir. Eu vou ler para vocês entonando a entonação na palavra correta, tá? O transporte aquaviário costuma ser subdividido em navegação marítima, longo curso, cabotagem, entre portos, e hidroviário, vias interiores e fluvial. Respostas são essas três palavras, navegação marítima, cabotagem e hidroviário, respectivamente nesta ordem aí, tá? Questão 2. A navegação marítima é responsável por grande parte do transporte das exportações e importações brasileiras. Com base nessa informação, comente sobre os produtos que saem dos portos brasileiros e os que entram neles. Você pode destacar como produtos que são vendidos, exportados, saem do Brasil. Minérios, soja, açúcar, entre outros. Com relação às importações, destaquem adubos e produtos industrializados, máquinas, equipamentos, peças e contêineres. São os principais produtos que o Brasil compra, tá? Esses produtos aí respondem à questão 2. Questão 3, galera. Lembrando que se vocês perderam algum ponto que eu falei, é só você pausar e voltar no começo do vídeo e pegar de novo, tá? Essa é a vantagem do online, pessoal? Da aula gravada, você pode pausar o professor e voltar a pegar a resposta que você não pegou. Questão 3 agora, Todos os rios brasileiros são inteiramente navegáveis. Justifique sua resposta. E aí, pessoal, dá para navegar em todos os rios brasileiros? Não dá. Imagina o cara for navegar, fazer uma hidrovia nas cataratas do Iguaçu. Não dá, Tem um barranco enorme, uma área enorme, não dá. Então, os rios navegáveis são aqueles rios que estão mais calmos, São mais planos, áreas de rios de planície, Olha lá, ó. Os rios mais navegáveis aí são o Amazonas e o Paraguai. Os outros rios de Planalto, para serem navegáveis, precisava de muito investimento em infraestrutura. Então, esses rios que tem muita ladeira, que tem muita caída, vai ter eclusas, tem que ter mais investimento do governo. Então, isso é mais difícil. Por isso que nem todos os rios brasileiros são navegáveis, tá? São mais aqueles rios mais calmos aí. Os rios mais navegáveis, a gente pode destacar o Amazonas e o Paraguai. Agora vem a questão 4, que era só para você assinalar verdadeiro ou falso. Eu vou ler para vocês e falar se é verdadeiro ou se é falso. Por quê? Olha lá. Sobre o transporte aeroviário no Brasil, sobre os aviões, assinale com V ou falso, verdadeiro ou falso. Esse transporte é predominantemente utilizado para cargas. O avião é só usado para carga? Não, isso aqui é falso, pessoal. O avião também é utilizado muito para levar passageiros, Então, a é falsa. Questão B. O órgão governamental regulador do setor é a ANTT. Bom, mentira, é falso, porque a ANTT é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ela regula o transporte rodoviário na terra, no Brasil, não no ar. No ar é a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, É a ANAC que regula aí, pessoal. Tá nas páginas anteriores aqui, ó. Deixa eu falar um pouquinho da ANAC aqui, ó. Agência Nacional de Aviação Civil. Então a ANAC, ela regula. Então não é a ANTT, a B é falsa. E a questão C, o transporte aeroviário no brasileiro não está voltado fundamentalmente para o deslocamento de passageiros. Pelo contrário, está voltado sim, então é falso também. O brasileiro aí, os transportes aéreos no Brasil é usado muito para transporte de passageiros, O que mais usa, se você for comparar, até mais que carga, pela questão do custo, Então o transporte aéreo o brasileiro usa muito sim, Os aeroportos aí ligam uma cidade a outra, uma capital a outra, polos importantes, Tem essa questão do transporte aéreo. Então, é o transporte de passageiros sim. Então, as três são falsas. Falso, falso e falso. Tarefa. Aí na página 400 ainda. O que é navegação de cabotagem? Comente o potencial desse meio de transporte. Navegação de cabotagem é aquela que os navios, os barcos aí, eles fazem entre portos na costa, acompanham a costa do país. Então ela é uma navegação mais segura. A navegação segura por quê? Porque está próximo à costa, qualquer coisa precisar ali,
ela tá mais próximo para atracar o barco ali. Então, dessa maneira, é uma navegação segura e muito utilizada entre portos brasileiros aí. No mundo todo também faz isso aqui. Os fenícios já faziam isso no passado, tá? Então, é verdade aqui, realmente, a nossa navegação de cabotagem é muito boa nesse ponto. O potencial dela é que ela consegue percorrer uma distância boa com segurança aí, né? Aí a questão B, a questão 2. Quais são as principais hidrovias do Brasil? Você pode destacar a Tietê-Paraná, com 2.400 quilômetros, a Paraguai-Paraná, com 1.323 quilômetros no Brasil, né, tem o resto depois lá também, a Bacia Platina, né, a Madeira, que vai de 1.100 quilômetros, né, na Bacia Amazônica, a Tocantins-Araguaia, que vai de 2.523 quilômetros, né, na Bacia Tocantins-Araguaia. Então são essas principais aí, tá bom, pessoal? A questão 3 agora, na tarefa ainda, que órgão governamental regulamenta a aviação civil no Brasil? Explique a atuação desse transporte no Brasil com relação a passageiros e cargas. Aí que é a resposta que a gente falou anteriormente lá na outra, é a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ela que regulamenta o transporte de passageiros e de cargas no Brasil, né? Ela controla cada aeroporto no Brasil, né? O transporte aeroviário é predominantemente de pessoas. Então, o transporte aéreo no Brasil, de aviões, aí, a gente usa mais o transporte de passageiros do que de carga. Por quê? Porque carga é muito mais caro, como eu falei para vocês. Carga a gente leva só produtos muito caros, muito valiosos, ou que tem que ter agilidade para chegar logo, né? Uma urgência, que é o transporte aéreo nesse ponto. Agora, de passageiros, você usa muito mais aí. Bom, finalizamos aqui na 400 as atividades. Aí, na 401, o Você Aprendeu. Você aprendeu só para você fazer um resuminho, né? Falando sobre cada ponto. Navegação marítima, você pode falar que ele acontece aí, né? Ele liga também alguns pontos de transporte, né? Ele liga o ferroviarismo ao rodoviarismo também. A navegação marítima é muito importante também pelo mar, porque ela que faz a maior parte das exportações e importações brasileiras, né? Que manda os produtos para o exterior e que traz. Então, navegação marítima, o forte é importação e exportação nela. Navegação de cabotagem, entre os portos de um país, né? O Brasil tem boas condições de navegação de cabotagem, navegando ali pela costa oceânica brasileira. Temos o transporte fluvial, que é pelos rios. Aí a necessidade de ter uma hidrovia, transporte fluvial. E também tem infraestrutura, né? Nem todos os rios são navegáveis. E para finalizar, o transporte aeroviário no Brasil. Quem mais administra é o setor privado, ou seja, no Brasil o governo não tem tantas áreas, não tem nenhuma companhia aérea governamental. Elas são todas privadas, mas o Brasil administra os aeroportos aí sim. Né? Tem aeroporto estadual, aeroporto federal, né? O Brasil tem as agências regulamentadoras, mas as empresas são privadas aí na questão da 401, transporte aéreo viário no Brasil. Né? Quem regula é a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Bom, vocês fizeram até aí, a gente finalizou a unidade 3. Unidade 4, pessoal, vou começar a explicar ela agora. Na última aula até falei uma introdução para vocês, falei sobre a televisão, sobre o celular, sobre o rádio, né? Sobre a evolução da telecomunicação. E a gente pode falar que hoje, 2020, o mundo está muito bem comunicado. Exemplo agora mesmo, né? Com a pandemia, vocês estão em casa agora assistindo a minha aula. Não sei onde vocês estão, se estão em casa ou outro lugar aí, mas vocês estão assistindo a minha aula pelo celular, pelo computador, né? Não sei aonde. Você vê que isso era impossível há 20 anos atrás. Né? Se você voltar na história, na gripe espanhola, por exemplo, foi uma grande pandemia também muito parecida com a que teve do coronavírus, matou muita gente, né? Que as pessoas ficaram sem aulas, não puderam sair, muita gente morreu, não teve muita segurança da saúde na época, demorou para as pessoas pegarem anticorpos para a doença ser estabilizada, e você vê que hoje a gente tem uma vantagem muito grande, a tecnologia, a gente pode ter segurança aí, né, a questão de informação, que nem eu posso estar num lugar, você em outro, você mesmo assim pegar a informação da aula, né, isso é muito importante, isso já vem na telecomunicação aqui na Comissão Mundial, né, na chamada aldeia global, ó, termo criado pelo filósofo canadense Marshall McLuhan, que fala o seguinte, pessoal: o desenvolvimento tecnológico está reduzindo, né, o planeta a uma aldeia, ou seja, grandes distâncias. Exemplo, se eu quiser conversar com um amigo meu que está lá no Japão agora, há muitos anos atrás isso era impossível. Mesmo se eu mandasse uma carta para ele, demoraria dias para chegar. Né? Isso é 30, 40, 50 anos. Se você pegar a invenção do telefone, dá para ter ligação. Depois, em outros pontos. Aí quando surge a internet, via satélite. Hoje eu posso falar ao vivo. A pessoa está lá no Japão e pela internet ela consegue receber minha informação em tempo recorde. Né? Então essa vantagem é os pontos aqui que a gente fala da tecnologia, né? Dos smartphones, dos tablets, né? Da internet de modo geral, dos último iPhone, isso vai crescendo. Isso a explicação aqui tem na página 403 e 404. Essa aldeia global quer dizer o quê? Os países têm uma comunicação muito rápida entre eles, né? As pessoas.
Essa matéria, pessoal, que vai aqui da 401 até 404, né? 3, 4, ela vai até o final da apostila, até acabar, ela é muito fácil para vocês. Principalmente vocês do 7º ano, que são alunos tão inteirados na tecnologia, nos últimos lançamentos de celular, de videogame, na televisão, na mídia. A televisão nem está usada mais, não é tanto utilizada, a gente usa mais a internet hoje, assiste pelo YouTube. Para vocês essa matéria é um deleite, é muito fácil, é muito simples e fácil de entender. Que nem na página 405, aliás, a 403, 404 tem uma atividade para fazer, é o jogo rápido, né? Sobre os sinais de satélite, sobre a questão da telecomunicação. Vocês podem fazer que a próxima aula fala a resposta para vocês, tá? Na 405, vocês têm um pouquinho da história da telecomunicação do Brasil, da comunicação do Brasil de modo geral, né? A questão começando lá pelo rádio ainda, né? Antes dos anos 40, 50, tinha o rádio, que era o principal meio de comunicação brasileira. Muitos brasileiros, eles trabalhavam o dia inteiro, chegavam em casa à noite cansado, tomavam seu banho e jantava escutando o rádio ali, o Repórter S, as notícias sobre a guerra na Europa. Então o rádio foi muito utilizado. A TV vai surgir nos anos 50, né? Na verdade, a televisão ela foi inventada ainda nos anos 20, né? 26, 27, 1926, 27, já tiveram as primeiras transmissões ali de informações, de imagens passando ali, né? Por ondas e chegando de um lugar a outro. Só que a televisão ela teve um grande problema para evoluir mais com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial meio que travou esse desenvolvimento, né? Demorou um pouquinho, né? Em 1939 estoura a guerra e aí isso acaba em 45, então a televisão ela vai se desenvolver mais após os anos 50. E chega no Brasil também. No Brasil chegou a televisão, a gente teve várias, digamos que, empresas de televisão que começaram a crescer na época. Tivemos TV Tupi, TV Record, TV Cultura, algumas até hoje estão no ar, outras nem tanto, já mudaram a história, né? Mas foi evoluindo, a TV ainda era preta e branca, depois demorou para ter TV a cores, né? A transmissão era ao vivo, não podia errar, não podia errar o que falava, tinha que fazer na hora, tudo ao vivo, né? Então demorou para ter as gravações, os tapes. Foi crescendo aos poucos a televisão brasileira, né? No começo, quem trabalhava na TV era aqueles que vinham do rádio. Eram as radionovelas, os apresentadores de rádio, que foram os primeiros apresentadores de TV também, tá? E além da TV, a gente pode destacar também a questão do telefone, né? Que surgiu aquele telefone antigão, na época de Dom Pedro II ainda, que colocava um negócio no ouvido aqui, para falar aqui, era uma linha telefônica bem simples, né? O telefone foi inventado por Graham Bell, né? Que foi uma tentativa de fazer um aparelho para surdos, acabou criando um aparelho que conseguia mandar ondas sonoras por fios, né? Do telefone foi evoluindo, surgiu o telefone cada vez mais tecnológico, aí surgiu o telefone de discar, até hoje a gente fala disca aí, né? Porque tinha que discar, tinha um disco no telefone antigo, era um disquinho assim que tinha de 1 a 9, né? O 0, 1 e 9. Aí você tinha que ir lá discar e colocar o dedo e fazer assim, ó, no telefone de discar. Por isso que até hoje a gente fala, vai disca o número aí, né? Disque número, mas na verdade hoje é digitar, né? Você digita o número, põe só digital e digita, né? Então você vê que a história, o nome discar ainda é usado. Quem já viu aí, disque tal número, né? Daí vem a história do telefone. Do telefone foi evoluindo, surgiu o celular, que era um telefone móvel, que ele não tinha fio, era por sinal. Os primeiros celulares, tem até aqui na página anterior aqui, ó, na 403, era um tijolão, né? Esse tijolão foi cada vez diminuindo, depois virando essa telha que é hoje, né? E você vê que ele é muito importante também, surge a internet, uma coisa vai levando a outra, né? Com certeza, se não fosse a televisão, o rádio antigo, o celular antigo, a gente não tinha internet hoje, porque hoje é tudo uma somatória, tá? Aí vocês vêem um pouquinho disso aqui na página seguinte, na 405, eu tenho até mostrando um pouquinho das radionovelas, como que eram, né? Tem um trabalho de dublagem também, hoje se você assiste um filme aí, quem gosta de série, assistir essas séries que passam na Netflix aí, né? Grey's Anatomy, não sei o que, minha mulher adora essas séries, minha mulher vive assistindo essas séries o dia inteiro aí. É tudo dublado, mas vocês já pararam para pensar quantas pessoas trabalham por trás dessas séries? Né? Porque além dos atores lá, das atrizes norte-americanas que fazem a filmagem, quando chega no Brasil tem que passar por uma equipe de dublagem, né? Geralmente já faz que nem essa mulher que está na foto aqui, ó. Eles pegam o texto, né? Tá em inglês lá, passa o português e fica uma pessoa com o microfone falando, junto com a voz ali do artista. E aí eles vão dublando e colocando a voz em cima para vocês entenderem em português aqui. Então um trabalho muito grande. Já pesquisaram na internet, pessoal? O trabalho tão grande dos dubladores é um trabalho muito forte, um trabalho muito importante, né? Realmente quando começa lá um seriado, um filme, uma série, começa lá versão brasileira Herbert Richards, versão brasileira Alamo, versão brasileira Rio São Paulo, são as empresas de dublagem, que são muito importantes também para ajudar nesse processo de comunicação aqui de modo geral que está estudando. Bom, com base nisso a gente finaliza a parte de comunicação aqui na página 406, tem um pouquinho aqui dos principais pontos, né, da comunicação do Brasil. A gente tem hoje aí, além da televisão,
do rádio, né, da internet, tem vários tipos de meios de entrar na internet, pelo celular, pelo notebook, pelo tablet, tem um monte de jeito, né, tem até aqui vocês têm um pouquinho, pessoal, na página 416, de um gráfico, percentual de habitantes acima de 10 anos que acessam a internet, né, segundo a facilidade de acesso, ou seja, você vê que a região sudeste, né, tem muito acesso cada vez mais, ó, enviar e receber imagens, produtos, você vê que tudo isso daqui relacionado, cada dia que passa o brasileiro está mais informatizado, está mais dentro desse assunto da telecomunicação mundial, tá? E aí na próxima aula, pessoal, para finalizar essa parte, eu vou explicar para vocês o turismo, a importância do turismo, que foi muito afetado com a pandemia, né? Mas é um setor muito importante da economia, cresce muito dentro do setor terciário. Falar do turismo interno no Brasil, né? A gente pode fazer o turismo. Às vezes a gente quer conhecer a Disney, quer conhecer outro país, quer conhecer a Europa, e não vê que tem tanto lugar bonito para visitar no Brasil, e legal também. Vou falar um pouco disso para vocês aí, na 411. Para a gente finalizar a unidade, tá? Depois do exercício. Mas, pessoal, por enquanto, hoje eu paro na 407, tá? Anotem aí 407, a explicação foi até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem mandar o WhatsApp, perguntar, fiquem à vontade, beleza? Sétimo ano, obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula de Geografia. Valeu!